perguntas de telespectadores. Olha, Dalcides, o Antoninho falou há pouco da MP dos Portos, o João falou também há pouco da relação governo-oposição e a Olga Sá, de Dourados, Mato Grosso do Sul, ela relaciona os dois. Ela diz assim: a MP dos Portos, aprovada hoje no Senado, foi duramente criticada pela oposição, que pedia a anulação da votação. Isso aconteceu porque a oposição realmente acha que a MP não é adequada ou é pelo fútil motivo de partidos terem ideologias diferentes? Olga, né? Olga, eu acho que a gente chegou com um grande exemplo nessa questão da MP dos Portos, do desgaste da relação da base do governo com o Poder Executivo. A gente vem desde 88, consolidou uma interpretação do nosso sistema político, que é o presidencialismo coalizão, que é uma grande coalizão no Congresso Nacional, que é articulada muito em cima de cargos do governo, na liberação de emendas parlamentares. Troca de favores. Troca de favores, o que é um dilema hoje, porque a gente tem um sistema presidencialista, o que não garante maioria ao presidente eleito no Congresso Nacional, mas diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um sistema presidencialista onde você tem uma representação majoritária e um sistema bipartidário, você tem uma representação dispersiva no Brasil, um quadro multipartidário que dificulta a consolidação dessas maiorias. Então, eu acho que atualmente, no atual governo, a gente tem grandes derrotas para o governo no parlamento, apesar de ter uma ampla base governista. A gente viu isso no debate do Código Florestal, a gente viu isso em outras votações importantes e agora nessa medida provisória dos portos. Então, precisa se repensar, acho que está um pouco desgastado esse modelo, que a gente assim, não tem um debate de conteúdo. A política, e no Brasil principalmente, perdeu a dimensão programática, de se debater ideias. Ou seja, o PT era contra a lei de responsabilidade fiscal, na oposição e no governo a favor desses princípios. Tem que ter coerência. O PSDB foi a favor da CPMF enquanto era governo e contra quando ele era oposição. Então, o que a gente precisa é de uma coerência, de debater ideias. A política tem que se desvincular menos desse posicionamento governo e oposição e debater ideias. E que a diferença entre governo e oposição existe e é legítimo que exista, mas porque são representações de ideias diferentes sobre a sociedade. Então, o que a gente vê hoje é que mudam partidos, mas defendem as mesmas ideias ou são contra. Então, assim, normalmente um governo pensa uma coisa e uma oposição outra, porque são concepções diferentes sobre a sociedade. Mas hoje o que a gente vê é que esse debate de conteúdo das ideias não existe. Então, o caso da MP dos Portos é um exemplo da crise atual, da relação do Congresso com o governo da presidenta Dilma, justamente que exemplifica a ausência do debate do conteúdo dos projetos de lei, das medidas provisórias, das propostas de emenda à Constituição. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no seu livro, Caminhos para a Nova Política, e a grande novidade que eu vi, foi o desenvolvimento que você dá ao papel da fraternidade na democracia do século XXI. Então, a palavra fraternidade me chamou a atenção, porque tem a ver com a lógica da colaboração, como você mesmo disse. Sobre isso, a gente vai conversar daqui a pouco, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente já volta falando sobre fraternidade, colaboração, política, um novo modo de gestão, um novo modo de viver a vida política. Já voltamos já já. Você continua sintonizado com a gente, continua participando do programa. Eu tenho aqui 2 livros do autor que está presente hoje na tribuna, João Francisco Araújo Maria, Caminhos para a Nova Política. Esses 2 livros serão presentes para 2 telespectadores. Então, você que está mandando seu e-mail, fazendo sua pergunta,
Eu vou agora para a pergunta que eu deixei ali na saída do bloco, o papel da fraternidade. Eu achei de uma ousadia muito grande você resgatar uma palavra como essa, visto que muitas vezes se pensa a fraternidade não com uma ligação direta com a questão política. O que é que passou pela sua cabeça quando você disse fraternidade, política, tem tudo a ver? Para mim passou na cabeça a Revolução Francesa e a importância da gente resgatar isso. Então a Revolução Francesa tinha 3 grandes ideais normativos para o agir político: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, em cima do ideal da liberdade e da igualdade, se transcorreu todo o debate político dos séculos seguintes. Então, em cima da ideia da igualdade, se construiu todo o ideal político do socialismo, em cima da ideia de igualdade das condições materiais de existência. Em cima do ideal de liberdade, se construiu todo o debate liberal, todo o liberalismo, da garantia das liberdades individuais. Então, esse foi o grande debate que a gente viu, por exemplo, na Guerra Fria. Mas um ideal político moderno ficou esquecido, e é justamente o ideal da fraternidade. Então, o ideal da fraternidade ficou relegado à categoria moral, à categoria dos valores. Então, uma das ideias que o livro traz é resgatar e ressignificar a fraternidade como uma categoria política, e não apenas moral. E o que seria isso na prática? Então, a gente ressignificou. Não necessariamente esse era o ideal original da ideia de fraternidade lá na Revolução Francesa, no século XVIII, mas a gente está entendendo fraternidade como sinônimo contemporâneo da ideia de lógica colaborativa. Então, o que a gente vê hoje? A sociedade do século XXI é uma sociedade em rede, é uma sociedade colaborativa. Então, você tem as ideias de captação colaborativas de fundo, você tem as mobilizações colaborativas, você tem um site como o Wikipedia, que é uma construção colaborativa do conhecimento, e o próprio Facebook, o Google, essas grandes empresas do novo século, eles trazem muito consigo a ideia de colaboração, de compartilhamento. Então, a ideia de fraternidade é entendida numa dimensão moral como os valores de solidariedade, valores não autointeressados. Então, nesse sentido, ele quebra um pouco essa lógica moderna maquiavélica da política, que é a política centrada e pautada por interesse. Ou não, existe uma dimensão de ação gratuita também na política, ou deveria existir. Então, como valor é isso. E numa outra esfera, a fraternidade pode ser a premissa de uma rearquitetura e uma reengenharia institucional. Então, deixa eu dar 2 exemplos sobre isso. As instituições numa democracia são o que modelam o comportamento dos agentes sociais, dos atores sociais. Por exemplo, o melhor resultado para uma pessoa individualmente numa cidade grande, ela sair de ônibus, de carro particular e todos os outros moradores usarem transporte público. Ao todas as pessoas pensarem isso, todas vão de carro e ficam presas no engarrafamento. Então a gente tem um dilema da ação coletiva aí, que é uma das falhas de mercado estudadas aí pela economia. O dilema dos comuns, por exemplo. Então, o que é uma instituição? Uma instituição é algo que fomenta a colaboração desses atores. Por exemplo, a Prefeitura da cidade de São Paulo institui o rodízio de carros. Falar que carros com final 3, por exemplo, não podem sair numa quarta-feira. Isso tende a fazer o quê? A forçar uma cooperação entre os agentes sociais. O segundo exemplo, eu sou professor. E eu posso ter 2 formas de dar nota para os meus alunos, por exemplo. Eu posso chegar para os meus alunos e falar assim como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu fiz uma parte da minha pesquisa de pós-graduação lá, e você tem uma nota que é sempre em relação ao conjunto da turma. Então, se uma pessoa for muito bem, e mesmo que você para passar de ano tem que ir melhor que ela, então é uma regra que gera profunda competição. Ou eu posso falar para os meus alunos assim, já fiz essa experiência algumas vezes, olha, a nota final de vocês vai ser uma média da nota da turma. E o que ocorre se um aluno for muito mal? Para a próxima prova, a tendência da turma tem que ser ajudar aquele aluno.
para ir bem, porque se ele for mal, puxa a nota de todo mundo para baixo. Então, o que eu estou querendo usar como exemplo aí? As regras do jogo numa sociedade democrática, elas influenciam o comportamento dos atores. Então, determinadas regras podem incentivar a competição entre os atores e outras regras podem incentivar a cooperação entre os atores. Então, numa democracia, as regras do jogo são as instituições. Então, por exemplo, numa democracia você tem, às vezes, sistemas eleitorais majoritários, sistemas eleitorais proporcionais. Você tem 2 câmaras no Poder Legislativo, 1 Câmara. Você tem um judiciário com capacidade de revisar a constitucionalidade das leis ou não. Então, todas essas instituições não são neutras, elas incentivam comportamentos de uma sociedade. E esse é o debate da reforma política. Então, o que eu estou defendendo como fraternidade na política é a construção de instituições na política que promovam a colaboração entre os atores. E a premissa dessas instituições seria a fraternidade, ou seja, regras que incentivem a lógica colaborativa na sociedade. Olha, essa exposição perfeita do ponto de vista da teoria, mas eu quero pisar de novo aqui no chão. E desculpa, João, é porque eu sou muito mais pragmático, eu mesmo sou. Gostaria que, na sua visão de um teórico bem formado, tanto é que você tem um livro sério, como é que você encararia a política no seguinte contexto? Nós temos aqui em São Paulo um vice-governador, que é agregado de um partido político, e acaba de assumir uma função de ministro num governo que é de oposição à que ele exercia. Onde está a moral, onde está a ética, onde está a legalidade disso? Nesse caldeirão cultural do seu livro aí, que página você coloca isso? Toninho, essa pergunta é importante, porque assim, antes de vir para cá eu debatia justamente isso com um amigo, essa questão. Como no Brasil você tem, ao mesmo tempo, uma pessoa que é ministra de um governo de situação e vice-governador de um governo de oposição no maior estado do país? Isso é um completo absurdo, assim. Então, como é que entra esse debate no debate da política? A página do teu livro eu queria saber. Não, ele não entra nesse caso específico. Ele entra... Isso é um exemplo da crise da política. Isso é um exemplo, essa situação do vice-governador Afif Domingos, que é ministro de micro e pequenas empresas no governo federal, de como a classe política está completamente não preocupada com a repercussão de seus atos na sociedade. Como a sociedade também não anda cobrando coerência. Ela não cobra coerência, mas desgasta-se cada vez mais a classe política. Mas existe dentro, então, dessa perspectiva, me parece que está banida a questão de filosofia partidária. Você tem uma identidade. Eu acho que é o que a gente debatia um pouco. Hoje o governo e a oposição têm discursos oportunistas, no sentido de que defendem a mesma coisa quando estão no governo, mas quando estão na oposição divergem daquilo que defendiam. Então, assim, hoje no Brasil a gente precisa de alternativas políticas que eu acho que 2 linhas de solução, por exemplo, poderiam ser propostas. Uma, na dimensão cultural, ampliar a coerência dos políticos. A sociedade pode fazer isso, tem um poder grande no seu voto, ela pode não reeleger políticos que, por exemplo, se desviem do que foi prometido, do que foi falado. E garantir, por outro lado, um debate sobre os programas, sobre o conteúdo das questões. Não é possível que, num país como o Brasil, não se tenha um debate plural de ideias sobre visões políticas públicas. Então, no ciclo de políticas públicas, de forma bem concreta, a gente poderia ter alternativas diferentes de políticas públicas a serem debatidas. E que o governo, e essa clivagem entre governo e oposição, deveria se dar sobre pensamentos diferentes. Política é bela, é digna, se entendida como um debate de ideias, um debate de opções diferentes. Vamos às perguntas de telespectadores. Entrando um pouco nessa temática, mas um pouco mais voltada para o papel dos jovens, vem a pergunta do Ricardo Barbosa, de Brasília, Distrito Federal.
Ele pergunta, João Antoninho, como envolver mais os jovens que me parecem tão apáticos com os acontecimentos políticos? Qual é o papel deles nessa questão? A pergunta é sua, mas eu estou louco para responder. Não, mas pode dar uma Não, contribuição. como ele se chama? Desculpe. É o Ricardo. Ricardo, é o seguinte, ocorre que esta juventude está hoje absolutamente perdida, ela não sabe para onde vai. Os exemplos são dos piores que você pode imaginar. Então, o que ocorre? Um aluno vai para a escola, o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. Hoje tem escola, nível superior, que se classifica da seguinte forma: esse aqui é para classe AB, esse aqui é para a classe CD. Então, tem faculdade, aqui mesmo em São Paulo, onde a mensalidade é de R$150, porque é o que o sujeito pode pagar. Mas a qualidade de ensino é absolutamente zero. Por isso é que se tem problemas na medicina, na advocacia e até na engenharia. Então, eu estou me atrevendo a te dar uma resposta, mas é a resposta da minha universidade da vida, que eu vejo, sinto. Eu ando pela cidade, eu falo com as pessoas e observo isso rotineiramente. Agora, desculpa, você é o homem, né? Você é o cara. Não, e juntando a pergunta do Ricardo com sua pergunta anterior, Tony, me vem um caso muito concreto. Por exemplo, a juventude hoje, ela participa e dá opinião em tudo. Por exemplo, que a juventude que está conectada nas redes sociais, ela expõe sua opinião, ela decide sobre tudo, ela tem um conjunto de opções de decisões muito concretas. E na política ela não decide, ela delega. E por que não ampliar o espaço de decisão da participação direta? O que eu quero dizer com isso? A representação surge como uma necessidade do Estado moderno. Você tem estados grandes, você não pode fazer uma reunião como você tinha nas ágoras gregas e que você tinha participação direta da população. Agora, com as novas tecnologias da informação, com o desenvolvimento da internet, dessas tecnologias, existe tecnologia suficiente para você, algumas decisões que são tomadas hoje pelo Congresso, serem tomadas pela população a um baixo custo. Então, então vamos simplificar isso. Você está dizendo que essa nova forma de participação pelas redes sociais, você delegaria poder ao povo mediante a utilização das redes sociais, é isso? Isso. Eu acho que, por exemplo, a democracia, ela é um mix de representação política e participação. A participação política se dá, por exemplo, em espaços concretos. Por exemplo, orçamento participativo. Por exemplo, o Conselho da Criança e do Adolescente do município. Conselho Nacional de Saúde na União. E a representação política se dá pela eleição de representantes no Congresso, na Câmara de Vereadores e nas Assembleias Legislativas. Por que se dá a necessidade de representação? Porque a participação direta é muito custosa. Custosa não em termos de dinheiro, custosa em tempo. Todo mundo aqui que já participou de uma reunião de condomínio sabe como às vezes é difícil tomar uma decisão num grupo de mais de 50 pessoas. Mas qual é a grande oportunidade do novo século? A grande oportunidade do século XXI, dessa sociedade em rede, é já ter tecnologia disponível para você poder botar uma votação, por exemplo, nas redes sociais, que diminua esse custo transacional, esse custo do processo decisório. E por que isso é uma solução? Porque isso vincula a política com sua ideia de legitimidade. Porque quando eu delego para um deputado tomar uma decisão e ele toma outra, eu gero uma crise na política. Mas se eu vou lá e decido, eu estou garantindo que aquela decisão é mais legítima. Então, de concreto, por exemplo, um dos caminhos, eu citaria dois. É você ampliar o uso das tecnologias da informação nos processos decisórios da política. E o segundo caminho, muito concreto, você quebrar o monopólio dos partidos políticos. Hoje, você só pode ser candidato se você tiver filiado a um partido. Então, você permitir candidaturas, como, por exemplo, isso que a rede está colocando hoje em debate, de pessoas não vinculadas a partidos políticos. Vamos à pergunta do telespectador. A Juliana Fernandes